Olá, pessoal, eu sou Josiane Laje, sou zootecnista e host do Pecuária Roxa Podcast. Hoje estou aqui com mais um convidado para gravar para vocês o episódio 6. E eu gostaria de falar para vocês que todo episódio a gente fala muito sobre marketing digital, sobre network, sobre relacionamento. E o convidado de hoje, eu conheço ele desde a época da faculdade. Depois a gente foi construindo alguns relacionamentos também durante a minha época que eu estava no CLT. E também, depois que eu saí do CLT, ele se tornou meu cliente. Então, hoje, eu tenho o prazer de convidar para falar um pouquinho para vocês aqui sobre a pecuária bovina, principalmente americana, que é o consultor internacional de confinamentos, o Otávio Guimarães. Seja muito bem-vindo, Otávio. Obrigado, Josi. É um prazer gigantesco estar aqui hoje. A gente se conhece faz muito tempo. E, como você falou, relacionamento é tudo. E a gente não imagina, né? Quando a gente conhece alguém lá atrás, que eu te ajudava no seu projeto de doutorado, não imaginava estar aqui hoje. Eu agradeço por essa oportunidade, é sempre bom estar com você. E a gente gosta de falar, né? Então, eu acho que é isso que a gente vai fazer hoje. Né? Hoje a gente vai falar bastante aqui, gente. O Otávio tem uma vasta experiência no mercado internacional. Então, a gente vai, tanto no CLT, né, Otávio, quanto como consultor, né, que ele também teve essa fase de transição na carreira dele. Então, com certeza vai ser um episódio que vai inspirar muito vocês que têm vontade, às vezes, de fazer uma viagem para os Estados Unidos para conhecer os Estados Unidos, que têm vontade, às vezes, de estudar nos Estados Unidos, que têm vontade de ir para morar, né, e ter uma vida lá como consultor, que não é fácil, né, Otávio? A gente vai falar alguns percalços aqui também hoje, não só das partes boas, né, tem os desafios. Mas vai ser, com certeza, um podcast muito inspirador hoje. Otávio, para a gente poder começar, conta para o pessoal por que você escolheu a zootecnia, como que você foi parar na Unesp em Jaboticabal, enfim. Conta um pouquinho da sua história. É o melhor jeito de começar, porque eu acho que explica para o pessoal e dá para entender como que eu construí onde eu estou hoje, né? Como você falou, nada é fácil. E aquela decisão lá atrás de fazer a veterinária ou a zootecnia, para muitos, né, da nossa área, sempre passa por essa dúvida, né? E eu nunca fui bom em escola, nunca fui muito dedicado, sempre fui um aluno, vou falar, medíocre, né? Então, passar na veterinária foi uma coisa que eu fiz 2 anos de cursinho, então a zootecnia foi um escape. Eu não consigo na veterinária, eu vou para a zootecnia e depois vou transferir. Mas me apaixonei pela zootecnia de cara. E pelo meu passado, antes disso, eu não... Minha família não é de gado, minha família não é da agricultura. Eu tive relacionamento, assim, eu fui exposto à fazenda por tios e familiares. Mas o meu pai e a minha mãe, ou os meus avós... Não tinha fazenda. Nada. Eu até brinco com o pessoal, todo mundo praticamente é do direito, né? Da área do direito. E você foi trilhar um caminho completamente diferente. Completamente diferente. A ovelha negra, né? Vamos dizer assim, né? Mas de uma coisa muito boa, né? Então, eu sabia desde pequeno que eu queria trabalhar com bicho. Eu não sei explicar porquê, mas é uma coisa que estava intrínseca. Sempre gostei de cachorro, de qualquer bicho. E a veterinária me parecia o caminho certo, né? Mas aí a dificuldade intelectual de estudo, de dedicação, eu acabei encontrando a zootecnia. E eu acho que tudo isso é força do destino, né? Sim, eu acredito também. Demais. Porque eu não sei se eu seria tão realizado da forma como eu sou hoje como zootecnista. Eu tenho quase certeza disso. E é tão legal você falar isso para o público que está nos ouvindo, porque geralmente, principalmente a família de direito, médicos, vem uma tradição de família que os filhos têm que seguir, geralmente, lógico que tem pais que entendem que o filho pode seguir outro caminho. Exato. Mas é muito legal que você decidiu trilhar um outro caminho, sua família apoiou. Você é de São Paulo mesmo? Eu sou nascido em Jardinópolis, uma cidade, a Terra da Manga, perto de Ribeirão Preto. A família hoje praticamente, a base está mais em Ribeirão. Mas para o pessoal, eu acho que até eu sou grato à minha família por ter me dado a liberdade, a oportunidade de seguir o meu caminho. O meu pai nunca forçou. Não, você tem, mesmo a família ter essa tradição do direito, meu pai nunca me forçou. Não, você tem que seguir o direito, você tem que ser advogado, você tem que... Não, nunca.
Porque acho que é da questão do que a pessoa acredita, né? Na paixão. Tem que fazer o que gosta. Eu acho que isso é pro pessoal que tá na época da faculdade ou antes no cursinho, que tem aquela dúvida, né, do que fazer, segue o coração. Razão vem um pouquinho depois disso e as coisas vão acontecendo. Ainda mais que a gente é tão novo, né? Nessa época que a gente tem que decidir o que tem que fazer. E a gente acha que tem que estar com a vida pronta ali, né? Tudo decidido. Mas não tá. Né? Não precisa, não precisa. E como que você entrou na faculdade de zootecnia de Jaboticabal, como que você foi se encontrando na pecuária de corte? Porque a gente tem várias opções ali, né, para poder escolher com o que a gente quer trabalhar. E claro que a gente vai destinando ali o nosso caminho para trabalhar com bovinos, tem pessoas com suínos, com aves, enfim, com floricultura e pastagem. Como que você foi se encontrando ali na pecuária de corte? Isso passa um filme na minha cabeça, Josi, porque é o seguinte, eu acredito que quando eu entrei na faculdade para fazer zootecnia, eu ainda tinha aquela mentalidade. Vou fazer 1 ano, depois eu transfiro para veterinário. Eu sempre fui fascinado por medicina, por cirurgia, por, sabe, aquela coisa prática. Então, na minha cabeça, o veterinário, eu queria abrir animal e consertar, sabe? Mas eu não sabia da amplitude que a zootecnia tinha. E eu gosto muito de pescar, demais. E talvez isso que meu pai trouxe muito de quando eu era pequeno, de levar para pescar. Então, essa era a coisa, assim, de estar exposto à natureza, me ajudou nessa questão com bicho e tudo mais. Eu achava que eu ia ser piscicultor, alguma coisa desse tipo, nos primeiros 6 meses da zootecnia. Lendo, né, sobre a zootecnia, o que podia ser, eu falava, vou mexer com piscicultura, né, alguma coisa desse tipo. Pescaria e mexer com peixe, pra mim, eu tava, né? Mas relacionamento abriu muita porta. Para sempre, né? Portas, E a República me deu uma base muito grande. Vou ser sempre grato e sempre que eu puder falar e aconselhar as pessoas vai para a faculdade, mora em República. Porque os meninos da República perceberam, você está fazendo zootecnia, mas você não sabe nada, você não sabe o que está vindo, porque eles já tinham uma base, ou vinha de fazenda, ou vinha de confinamento já. E começaram, Otávio, vai fazer estágio. Por quê? Te expõe a alguma coisa e é o melhor jeito de saber. Você tá fazendo o que você gosta ou não. E eu caí numa fazenda de corte. Fui fazer um estágio numa fazenda perto de Água Boa, perto do Cocalinho, fazenda Água Preta. Tirava as férias nas primeiras férias da faculdade. E depois eu fui em todas as férias para a mesma fazenda, porque eu amei, entendeu? Um dos meus mentores, inclusive, da vida é o João Paulo Massoneto, que é o gerente da Água Preta até hoje. E isso é um relacionamento que eu tenho, vou ter pro resto da vida, e eu sou grato, porque ele percebeu quando eu cheguei, não sabe nada. E começou, aprende isso, aprende aquilo, tudo. Foi me expondo às etapas, entendeu? E depois que você terminou a zootecnia, quando você estava na Unesp em Jaboticabal, você teve alguma oportunidade de ir para os Estados Unidos? Naquela época você já pensava em alguma coisa nesse sentido? Conta pra gente, você terminou a graduação, sempre trabalhou, fez estágio na fazenda, teve alguma proposta de emprego aqui no Brasil nesse sentido? Como que foi essa transição? A transição dos Estados Unidos foi muito orgânica, mas era uma coisa que eu sempre pensava, mesmo antes da faculdade. A parte da família do meu pai, eles são muito modernos. E a minha avó foi professora de inglês. Então sempre expôs a gente à cultura americana. A minha tia, minha madrinha, morou nos Estados Unidos por 8 anos. Então, assim, eu nunca tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, me arrependo de não ter ido antes. Mas sempre tinha aquela pulguinha atrás da orelha me falando, você tem que ir para fora, você tem que ir para fora. Quando eu estava no colegial, eu pesquisei muito sobre a Austrália. Mas eu acho que era questão, de novo, do bicho. Tinha um australiano, eu não vou me lembrar o nome agora, que mexia muito com bicho exótico, e eu tinha essa visão, né? Eu quero fazer o que esse cara faz. E Austrália. Primeiro ano de faculdade, quero ir para fora, mas não sabia para onde. Mas no meu 3º ano de faculdade, eu comecei acho que questão de responsabilidade, o que eu vou fazer no futuro, eu comecei a pensar sobre isso. Isso, a traçar. E eu tive a opção de ir para os Estados Unidos ou para a Austrália, mas eu ia parar a faculdade, eu pensei nisso, parar a faculdade e aprender o inglês por 1 ano e voltar.
E eu acabei decidindo, eu esperei, entendeu? Até o final da faculdade. E aí fui fazer estágio, entendeu? Teve todo um processo, né? Para o pessoal que faz intercâmbio, se quiser a gente entra mais em detalhe de como foi esse processo. Porque o pessoal às vezes fala, eu quero ir para fora. Não é assim eu quero ir para fora. Simples, Tem muita coisa que você tem que fazer, né? Sim. E aí, desde então que você terminou a graduação, você já foi para os Estados Unidos fazer estágio? Isso, eu fui fazer o estágio que o pessoal fala, estágio mandatório, né? Obrigatório. Isso, estágio obrigatório. E a minha ideia nunca foi, hoje eu moro nos Estados Unidos, né? Eu tenho minha vida nos Estados Unidos, mas nunca foi minha ideia, nunca. Eu quis passar 6 meses nos Estados Unidos e voltar e tocar minha vida, né? Então eu terminei a faculdade, né? Aqueles 4 anos e meio, teve um processo para eu conseguir esse estágio, provavelmente 1 ano antes eu tive que começar a ir atrás. Cheguei nos Estados Unidos, fiz 6 meses, quase 7 meses de estágio. E aí eu voltei para colar grau. Dali, na minha cabeça, os Estados Unidos tinha acabado. Tinha intenção nenhuma em voltar. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? E aí você foi de novo. Isso. Quando eu voltei pro Brasil, colei grau, eu já estava em processo de entrevista. Então, quando eu estava no estágio nos Estados Unidos, eu já estava correndo atrás do que eu ia fazer no Brasil. E eu tive 3 propostas de emprego no Brasil. Legal. Muito parecidas e todas por causa de relacionamento. As propostas foram empresa ou fazenda? Empresa. Eu tive, na verdade, uma proposta de um confinamento perto da onde a minha mãe mora hoje, em São Simão, mas não chegava perto assim de uma coisa que eu queria fazer. Era empresa e aquele trabalho todo de trainee, sabe? Que o pessoal faz, você trabalha 1 ano como trainee e depois vai seguindo aquela carreira. Mas teve um acontecimento nesse meio termo, enquanto eu estava... Na verdade, eu estava com as 3 propostas. Não é proposta naquela época, é para trainee, né? Não posso chamar de proposta. Mas oferta de trabalho. Eu lembro sentando com meu pai, com essas 3, tentando decidir o que eu ia fazer. E o meu pai me cutucou. Ele falou assim, tudo que você está falando, você fala desse cara que você conheceu nos Estados Unidos, que é o Terry Engel. Que foi o meu supervisor durante o estágio. Tudo você está comparando todos esses trabalhos com tudo que você aprendeu com o Terry. Por que você não volta? E de novo, né? Aquela pulguinha atrás da orelha. Eu voltei de uma viagem... Isso depois de 1 semana dessa conversa com meu pai. Eu voltei de viagem do Mato Grosso para praticamente fechar com uma empresa de lá. E eu recebi um telefonema do Terry Engel. Depois as pessoas falam que não acreditam em destino. Meu Deus, eu recebi um telefonema e a ideia era essa. Volta, tem um projeto grande e você pode fazer um mestrado. Josi, nunca tinha pensado em fazer mestrado. Eu já falei, a questão de estudo para mim sempre foi uma coisa assim... Não gostava de estudar, né? E abriu a porta desse horizonte, entendeu? Pô, tô aqui. Essas propostas que eu tive são boas, mas eu vou estar longe da minha família do mesmo jeito. Então tem toda aquela questão, né? Vai voltar, vai ficar longe da família. Longe aqui, longe nos Estados Unidos, melhor. Pois é. E aí você foi e começou o mestrado com o Terry. Isso. Aí eu voltei, na verdade, eu tive que passar por um processo, porque não é assim, volta e começa um mestrado, né? Eu tive que melhorar meu inglês. Quando eu fui para os Estados Unidos para o meu estágio, isso é outra coisa para o pessoal. Eu só vou para os Estados Unidos se eu tiver um inglês bom. Eu te garanto, você ficar aqui 15 anos fazendo Wizard, tudo isso, em 6 meses ou 1 ano em estágio, vai ser muito mais valioso do que 10, 15 anos de um Wizard aqui. Na prática, porque você está imerso na cultura, entendeu? E então, os meus 6 meses, eu fui com 0 inglês, né? Mas 6 meses lá me deu muita base. Mas ainda não tinha uma base para entrar no mestrado. Então, o que isso... A gente se conectou tanto, Terry e eu, que de personalidade, de tudo, acho que questão de energia, ele virou e falou, não, volta, você vai trabalhando no seu inglês, você vai trabalhando em algumas matérias e você trabalha para mim. Ele me deu uma oportunidade de trabalhar no departamento. Research Coordinator, coordenar a pesquisa. Sim.
E aí... Foi praticando, foi criando em base até que eu tava com a nota suficiente, matéria suficiente para transitar, né, como um funcionário da universidade para pegar o mestrado. Isso eu já tava com 1 ano completo do mestrado, já tinha feito matéria, tudo, entendeu? Isso foi onde, Otávio, o mestrado? Qual estado? Universidade Estadual do Colorado, Colorado State University, Colorado. Isso. Hoje vai fazer 10 anos, né, quase 11 que eu tô nos Estados Unidos. Sim. E só agora a gente mudou pro Kansas, né? A minha vida toda nos Estados Unidos foi Colorado. Foi em Fort Collins, né? E mestrado e depois doutorado. Aí foi uma transição assim... Para quem não queria estudar muito, fez o mestrado, fez o doutorado. O doutorado foi com o Terry também? Mas é aí que tá, né? Eu acho que é tudo aquela questão... Quando alguém te força a estudar alguma coisa, é diferente de você virar e falar assim, eu quero fazer isso. Eu gosto disso. E aí você estuda. Ele foi te dando o caminho, né? Ele foi te mostrando, te dando o caminho. Exatamente. E como eu disse, eu falei no começo, né? É um crescimento orgânico, porque eu vejo muito dessa forma. Eu não forcei o mestrado, eu não forcei o doutorado, eu nunca tinha essa ideia na minha cabeça de que era a única opção. Não. A vida fluiu. Foi acontecendo. E obviamente, né, para quem já foi para os Estados Unidos, já viveu isso, sabe da dificuldade que é estar longe de família. Quando você encontra alguém lá que pode te criar um alicerce, isso eu encontrei minha esposa, né, a gente meio que no mestrado, a gente se conheceu e tudo mais, foi dando aquela confiança de, pô, tem uma vida aqui, entendeu? Facilita, né, com certeza. Você comentou da sua esposa, vocês casaram no momento que você ainda estava na universidade? Entre o mestrado e o doutorado? Isso, eu estava entre o mestrado e o doutorado. 2018, a gente começou o namoro em 2018 e daí 2021, durante o Covid, a gente teve o casamento, ninguém do Brasil pôde ir no casamento, a gente fez uma festa lá. Foi outra coisa, são aprendizados, né? Você mora em outro país. Desafios. Né? E a gente aprende com isso, né? Porque as pessoas romantizam muito a parte boa de morar fora, né? E não é bem assim, né? Eu também já tive a oportunidade de morar no Nebraska. Para o lugar que eu fui, era uma cidade de 5 mil habitantes, que eu fui para Clay Center, né? Trabalhar lá no centro de pesquisa do governo americano especializado em qualidade da carne. Eu morei numa cidade que tinha 25 mil habitantes e não tinha brasileiro. Não tinha. O brasileiro que me indicou para ir para lá, ele foi embora logo quando eu cheguei. Eu nem encontrei com ele nos Estados Unidos, que é o professor Matheus da Universidade de Lavras. E assim, as pessoas... Depois também que eu fui trabalhar, fui para o CLT, né? Sempre trabalhei em multinacionais. As pessoas perguntavam, você não tem vontade de morar na Europa? Que a Trau, a primeira empresa que eu trabalhei, sempre deu oportunidade. Eu sempre fui muito para fora. E eu falava não, porque eu acreditava, assim, que a pecuária estava aqui e que eu ainda tinha muita coisa para fazer aqui no Brasil com relação à pecuária de corte. Mas a gente passa por muitos desafios, né? De chegar e muitas vezes querer voltar, né? Eu não sei se você passou por isso, mas assim, eu acho que não dá mais, eu vou voltar e vou ficar perto da minha família. Demais. Porque é muito difícil, assim, a cultura é muito diferente. Tudo tem a parte boa e ruim, né? Nos Estados Unidos tem também a parte boa, as coisas funcionam muito bem, mas a gente sente muita falta da nossa cultura, né? Da hospitalidade do povo brasileiro, né? Eu não tive, Josi, eu concordo com tudo que você falou. Eu não tive dificuldade nos meus 6 meses. Por quê? Eu sabia que tinha um fim. Era o estágio, eu tinha que me expor aos desafios, é por isso que eu fui. Eu sabia. Eu fui para um estado que era frio. Tudo isso, entendeu? Muito diferente, né? Mas eu sabia que por 6 meses eu não ia ver minha família. E eu sou apegado à família, mas ao mesmo tempo, assim, eu sei que a gente pode passar período. Então, 6 meses eu sabia. Ia voltar, matar saudade, ia ver os amigos da faculdade, né? Toda aquela vida ia voltar. Quando eu fui de novo, que começou a bater. Por quê? Eu já estava trabalhando para a universidade, então assim, não era estágio mais que você, né? Tinha uma responsabilidade. E aquela coisa assim, não tô com família, não tenho uma rede de amigo aqui. Porque o que a gente faz aqui no Brasil quando a gente tem dificuldade? Né? Fala com a mãe, fala com o pai, fala com os amigos. E quando você reseta o seu CPF, que é isso que eu falo, quando você mora em outro país, você nasceu de novo, certo? Começa o Social Security Card, começa tudo de novo, construir crédito e por aí vai. E é difícil. Eu acho que tem muitos momentos mais difíceis do que bom.
mas você tá plantando, Sim. entendeu? E às vezes eu brinco com o pessoal vê a gente postar, né, hoje, Otávio, às vezes recebe mensagem, você é consultor, eu quero fazer o que você faz. Tem muita coisa antes. Tem muito chão. Tem. E a gente tem que malhar, né? Tem que malhar, não tem jeito. E é cada um também com a sua história, né? Assim, às vezes Exato. as pessoas pedem pra gente conselho, claro que é sempre bom a gente ouvir. Aqui é um canal que um dos propósitos do Pecuária Roxa é levar inspiração para muitas pessoas. A gente se inspira muito com a história de outras pessoas. Mas cada um vai viver a sua, né? Porque somos seres humanos completamente diferentes um do outro, temos os nossos desafios e tudo aquilo também que a gente quer buscar para nossa vida, né? E quando você terminou o doutorado, você imaginava que você ia trabalhar em empresa ou que você já ia sair para ser consultor nos Estados Unidos? São várias dúvidas. Ou você pensou em voltar para o Brasil? Pensei, teve inclusive 2 anos atrás, mesmo como consultor, já pensei em voltar para o Brasil. A minha esposa adora o Brasil. A esposa dele é americana, né, Otávio? Minha esposa é americana, da Califórnia, mas já mora no Colorado tem muito tempo. Agora a gente está no Kansas juntos, obviamente, mas ela adora a cultura brasileira. Mas tem uma diferença vir para o Brasil de férias e morar no Brasil. Tem uma diferença, né? Mas a gente já pensou. Hoje eu acho que não, com os 2 filhos, né? O André e o Antônio. O André tá com 4, o Antônio tá com 2. A gente entende que talvez os Estados Unidos, a estrutura que a gente criou é pra gente ficar. Mas a transição, Josi, do mestrado pro doutorado, eu ainda estava muito incerto da questão acadêmica, seguir a carreira acadêmica, ou sair para a indústria, né? Por quê? A paixão da aula e ter um supervisor, um mentor como eu tinha, o Terry, de ver o relacionamento com o aluno, o impacto que você causa em aluno é impressionante. Sim. E se a gente contar 2 anos do mestrado, mais 3, 4 anos do doutorado ali, então vamos falar 6, 7 anos dentro da universidade, eu criei um relacionamento, uma história com o aluno, que eu fui professor assistente, né, de você ver a progressão e chega no final, você vai colar grau com os alunos, você fala, eu tenho parte nisso, entendeu? Muito legal. É muito legal. Então eu ainda estava na dúvida. Mas eu entrei... Quando eu estava terminando o meu doutorado, o gerente da universidade, do centro de pesquisa da universidade, se aposentou. Foi uma mudança muito drástica. E eu já estava lá tocando projeto com aluno todo dia. O chefe do departamento chegou para mim, teve uma reunião comigo e com o Terry e falou, Otávio, parece que faz sentido de você pelo menos cobrir essa vaga, você já está terminando, cobre essa vaga até a gente achar. E fiquei como gerente do centro de pesquisa interino. Mas faltou talvez da universidade uma jogada de virar e falar assim, ó, a gente quer você, fica. Se talvez tivesse essa oportunidade sólida, eu talvez não teria buscado outros horizontes. E eu estava no centro de pesquisa um dia, e chegou uma empresa que a gente estava tocando o projeto, Christian Hansen, que hoje é Novo Nessas, né? Eles têm base aqui no Brasil. Sim. Eles chegaram e me fizeram uma proposta para trabalhar como gerente técnico. Cheguei em casa, conversei com a minha esposa e a gente começou a pesar. Isso vai mudar a nossa vida. Não só a questão de oportunidade, mas assim, talvez a gente vai ter que se mudar daqui, né, e tudo mais. E eu decidi de novo, aquela coisa, né, eu não forcei nenhuma porta. A porta abriu, a outra ainda estava aberta, mas assim, eu já tinha, né, aquela experiência, eu falei, quero experimentar uma coisa diferente. Se eu mudar de ideia, talvez eu possa voltar. E de novo, sou muito grato porque me guiou, né, para onde eu tô hoje, né? E aí você foi e começou a carreira de CLT. Isso. Gerente técnico. Gerente técnico da América do Norte. Então, trabalhava com gerente de venda, né? Representante de venda, eu trabalhava com 17. E eu com 17, pessoal de venda. 2 no México, alguns nos Estados Unidos e no Canadá. Então comecei essa questão de viajar. De viajar, né? Era uma posição de... Quando eles me contrataram, 50%, né? 50% viagem, 50% home office. Mas as coisas vão... Teve época de ser 100% viagem, entendeu? 100% viagem.
E essa oportunidade me expôs a uma coisa que eu não tinha. Mesmo eu estava nos Estados Unidos, mas eu não estava exposto à pecuária nos Estados Unidos. Eu estava dentro de uma universidade, né? Eu acredito que a mesma coisa aqui no Brasil, as universidades, a gente acaba, né? A gente fica muito fechado numa bolha. A gente trabalha muito num projeto específico, às vezes conhece as pessoas da empresa, mas... Você fez mestrado, você fez doutorado, você tem uma vida acadêmica, né? E pra gente que talvez gosta, né, de abrir a asa um pouco, a universidade às vezes fecha. Isso não é errado ou certo, é o sistema, é como funciona. E eu sou muito grato a essa oportunidade que eu tive na Christian Hansen, porque me expôs ao mercado de trabalho e do sistema pecuário dos Estados Unidos. Até ali, eu tinha visitado confinamento, mas pela universidade, eu não tinha... A vivência prática de confinamento, os americanos, os pecuaristas, né? E o meu trabalho como gerente técnico era seguir o representante de venda em confinamento, fazendo apresentação, fazendo treinamento, fazendo pesquisa em confinamento. Então, assim, abri meu horizonte de relacionamento absurdo em 2 anos. Nem 2 anos na Christian Hansen. E me expôs a outra coisa, né? Que é a questão do consultor, né? Porque a rotina do gerente técnico nessa posição era eu saía de manhã com o gerente de venda, visitava 2 confinamentos de manhã, 3 confinamentos de tarde, fazendo a mesma apresentação, praticamente, vendendo um produto, certo? E de noite, normalmente, ou almoço, alguma coisa assim, encontrava com consultores para apresentar o produto, né? E eu comecei a criar esse relacionamento com o consultor. E comecei a ver o que eles estavam fazendo do outro lado da mesa, né? E às vezes eles me contavam do dia, o que eles tiveram que fazer no confinamento. E começou de novo aquela coisa. Se eu for consultor. Né? E conversando com pessoas que eu tinha relacionamento profissional ou pessoal, né? De virar e falar, Otávio, você tem a personalidade, você pode fazer isso. Eu ainda tinha medo da questão, eu tô num país que não é o meu, né? Então, os meus relacionamentos são os que eu construí nesses últimos 7 anos, 8 anos, entendeu? E, bom, e aí a questão da consultoria começou a fazer muito sentido para mim, sabe? Você começou a amadurecer e decidiu largar o CLT. Muitas pessoas, Otávio, às vezes me perguntam também, porque eu trabalhei 11 anos como CLT e saí recente ainda, né? Tem aproximadamente 6 meses e estou começando, né, o meu trabalho, empreendendo aí no mercado também. Conta para as pessoas um pouquinho de como que foi esse desafio de falar assim, eu vou deixar isso aqui, porque as pessoas acham que CLT é segurança, mas CLT não tem segurança. Hoje você está lá, amanhã você pode ser mandado embora, pode acontecer qualquer coisa, a pessoa te mudar de função e você não adaptar, enfim, você não tem segurança ali dentro de uma empresa também. E como que foi você, assim, deixar o CLT para viver uma experiência de consultor nos Estados Unidos, que igual você falou, era diferente, né? Eu estou nos Estados Unidos, é um pouco mais, vamos dizer assim, desconfortável, né? Estando no Brasil já né? Eu sei que eu estou falando isso, porque muitas pessoas já me perguntaram, e eu sei que tem muitas pessoas que fazem esse mesmo trabalho que você fez, de ser gerente técnico, que tem vontade, às vezes, de sair, de tornar um consultor aqui no mercado. A gente sabe que o mercado tem poucas pessoas ainda que fazem um trabalho de consultoria, que são muito conhecidos, apesar do Brasil ser gigantesco, a gente sabe que tem muita oportunidade para quem quer seguir também esse caminho e que está tudo bem deixar a empresa para seguir uma carreira solo. Conta para as pessoas assim, um desafio, como que foi uma parte difícil assim, de você falar assim, não, agora eu estou decidido, eu vou deixar isso aqui para trás e vou seguir isso aqui. De novo, né? É um processo, Josi. É a mesma coisa de quando, talvez o sentimento que eu tinha no cursinho, de você estar indo atrás de algo, né? Quando você trabalha para uma empresa, você não cria os seus objetivos. A empresa te ajuda nos seus objetivos, te guia, te dá uma lista. Essa é sua meta. Essa semana é onde você vai ter que estar. Você recebe, né? As exigências. Você não cria as suas exigências. E quando você tem que passar de um lado do muro para o outro, eu acho que a grande sacada e o grande desafio é isso. Se você não criar as suas metas,
você vai ficar perdido, né? E eu acho que às vezes, se tem alguém que está com esse pensamento, eu sugiro o seguinte, não existe... Se você está pensando no conforto ou na segurança de trabalhar para uma empresa, você tem zero controle sobre isso, na minha opinião. Na minha também. As empresas podem passar por um processo de compra e venda, que acontece muito aqui no Brasil. Né? Eu não sei, de união entre empresa e acaba mudando a sua posição, o que você gostava de fazer, talvez eles vão passar mais para outra pessoa e você não faz mais. Então as coisas podem acontecer e acontecem muito rápido. Sim. Muito rápido. Eu, para ser bem sincero, eu acredito que foi uma questão de timing. Porque a Christian Hansen estava passando por um processo de compra e venda, de união, passou a ser uma empresa de 15 mil funcionários para 50 mil funcionários. O meu emprego não ia mudar, mas me criou a incerteza de escada. De futuro. Que eu ainda tinha a mentalidade de... Eu tenho até hoje, né? Tô nos Estados Unidos, mas... Pô, por que não trabalhar na Europa? Por que não, né? Aquela questão assim, global, né? De talvez ter uma experiência em outro país. E quando dá esse timing que cria aquela incerteza, você começa a grama tá mais verde no vizinho, eu vou tentar fazer outra coisa. Mas se você não for uma pessoa objetiva, se você não for uma pessoa e for fazer o que você ama, é difícil. É muito difícil. Porque você não sabe quanto você vai ganhar no final do mês. Sim. Né? Depende de você. Agora é você que traça, né? Buscar os clientes. E, de novo, a gente começou o podcast falando de relacionamento. E eu acredito muito que o que me deu força para deixar, talvez, o que eu achava que era seguro para ir para uma coisa incerta foi relacionamento. Que eu criei nos 6 meses de estágio. Pessoas que eu conheci no meu estágio, que me acompanharam no meu processo, me assistiram por 8 anos para virar e falar assim, eu quero esse cara como consultor. Chegaram para mim e falaram, se você um dia virar consultor, me avisa. Que legal. Entendeu? E isso é relacionamento lá atrás. A nossa vida é uma construção, né? Demais. E assim, gente, eu falo muito isso aqui também no meu Instagram, às vezes eu abro lá no Stories, falo algumas coisas com vocês, porque a nossa pecuária é tão pequena, assim, é gigantesco o Brasil. Concordo perfeitamente. E eu falo que o nosso nicho, assim, as pessoas se conhecem muito, né? Demais. E quando alguém não te conhece, tá ali que conhece alguém que te conhece. Então, tudo que a gente constrói no mercado, você tem que pensar que o que você construiu lá atrás é o que vai te levar para o seu futuro, né? Porque não tem jeito, assim, a gente constrói bons relacionamentos, são as pessoas que vão indicar o nosso trabalho, são as pessoas que depois que você sair de uma empresa e tudo, vão te procurar, porque sabem que você trabalhou em boas empresas, que você fez um trabalho bem feito, ético, idôneo no mercado. Então, isso é super importante, porque tem gente que esquece, acha assim, não, agora é outra fase. Não, as pessoas continuam sendo as mesmas, né? E o nosso trabalho depende delas, né? Do nosso relacionamento com elas. Eu concordo demais. E eu acho que isso é falando não só da pecuária brasileira, globalmente. Porque o tanto de brasileiro que a gente tem fora daqui, a gente se conhece, né? A gente consegue falar. Sim. Tanto de brasileiro que tem na Austrália, tanto de brasileiro que tem na Europa, que foi seguindo, tudo isso é relacionamento que a gente criou na faculdade. E que continua abrindo porta, né? Sim. A gente já se cruzou em várias faculdades, depois na Trau, Holanda, né? Toda aquela coisa. E as coisas foram acontecendo. Sim. E eu acho que a pecuária mundial é muito pequena. Parece ser grande, mas não é. Mas conhecem. Não é. Eu conhecia muita gente da época que eu trabalhava com pesquisa, né? Agora já dei uma esquecida, mas o Terry eu lembro, eu conheço ele. Otávio, eu acho que uma das coisas importantes também que a gente tem para trazer para o público é assim, quando você sai para o mercado de trabalho, muitas vezes é o que acontece também com muitos consultores, quando você decide deixar o CLT e estruturar a própria empresa, as pessoas não têm essa visão que agora você é uma empresa, né? E aí, o que eu sempre falo também lá no meu Instagram de posicionamento de marca, toda vez que você sai, não é só para uma indústria que tem que ter uma logomarca, que tem que ter uma base muito bem estruturada para se mostrar, para se apresentar para o mercado. Você, como consultor também, ou consultora que está nos ouvindo, você precisa passar uma imagem coerente para o seu cliente daquilo que você é, daquilo que você construiu, né?
Então, conta para o pessoal um pouquinho também de toda essa construção de marca que você fez em torno do seu trabalho e como que isso te fortaleceu, não só com seus clientes, mas também te deu mais autoconfiança para trabalhar como consultor no mercado. E você vai brigar comigo aqui. Porque eu acho o seguinte, você me ajudou muito nisso, né? A marca que eu tinha na minha cabeça antes de fazer o trabalho com a Josi, com você, era não, eu preciso criar uma marca. Eu tinha nessa coisa, principalmente no social media, né? Aquela coisa. Preciso criar uma marca, preciso criar uma empresa. A empresa pode ser o seu nome. E foi isso que a gente conversou muito, né? Não, eu quero o meu nome, né? Mas eu preciso enxergar o que é isso. E talvez você precise de ajuda para fazer isso, ajuda profissional. Era muito claro para mim o que eu poderia atingir, o que eu poderia criar. Né? Na minha cabeça eu fico pensando muito no legado, né? A gente tem muito pouco tempo para criar um legado. Se você tiver perdido, que eu tava, né? Tava tudo criado, mas você me ajudou a organizar essa ideia, né? A marca, acho que a palavra marca, seja o seu nome, seja uma empresa com um nome. Eu tenho uma empresa, eu tenho um nome. Mas você precisa de uma estrutura por trás disso para entender quais são os seus objetivos, o que você quer ser daqui 10 anos, o que você quer que essa empresa seja daqui 10 anos, o que é importante para você e para sua empresa. E às vezes é difícil organizar todas essas ideias sozinho, né? Faz sentido aonde eu quero chegar com isso? Eu acredito que às vezes a gente tem essa ideia da marca, né? O consultor independente que seja. Às vezes a gente tem uma dificuldade de chegar num confinamento e se vender. Que é isso que a gente está fazendo, né? E se vender, propor uma mudança. Se você não tiver essa marca criada na sua cabeça, você vai ser um consultor diferente em cada... sem um norte em cada lugar. Porque você pode ser diferente, mas você não vai ter um norte, certo? E as pessoas não vão te buscar por aquilo. Um posicionamento claro, né? Posicionamento claro, exato. Acho que essa é a palavra que eu estava buscando com a marca, né? Do posicionamento. É muito importante. E isso eu acredito que a gente precisa de ajuda para fazer isso. Sim. E o Otávio, gente, faz um trabalho muito legal também na rede social, né? Porque muitas vezes, assim, às vezes algumas pessoas me procuram, Otávio, tem um Instagram fechado, não tem um Instagram bem estruturado. E assim, gente, quando você está buscando o cliente, a primeira coisa que ele vai olhar hoje é o seu Instagram. Principalmente se você estiver trabalhando como consultor no mercado. Empresas também. Mas como consultor no mercado, a primeira coisa que a pessoa vai olhar é o seu Instagram. Então, ele quer ver se você comunica bem, que tipo de perfil de cliente você atende, se aquilo que ele está buscando em você conecta com aquilo que ele está buscando para ele, né? Então, o Otávio também teve essa mentalidade de falar assim, poxa, eu preciso estar na rede social, eu preciso passar uma imagem coerente daquilo que eu quero buscar. E para quem quiser aí analisar o Instagram do Otávio, começar a seguir ele lá, ele dá muitas dicas, tanto da vida dele, que é muito legal, né? Ele já falou que ele casou com uma esposa americana, ele tem 2 filhos, ele mostra muita rotina dele, que não é só trabalho, né? Tá lá sempre fazendo churrasquinho no fim de semana, churrascão, né? Aqueles steaks maravilhosos, enormes. Então, é muito legal. Fala aí seu Instagram pro pessoal te seguir. Otávio Bife. Otávio Bife. Octávio Bife. Tem o Czinho ali. Tem o Czinho, Octávio Bife. Do jeito americano de falar, Octavio, que é outra coisa, né? A gente vai para os Estados Unidos, dependendo do nome que você tem, você chega nos Estados Unidos, meu amigo... Muda. Otávio, para a gente falar um pouquinho da sua carreira de consultor nos Estados Unidos, conta um pouquinho o seu perfil de cliente que você atende lá, perfil de fazendas que você atende e como que foram assim, os principais desafios no tete-a-tete de atendimento com pecuaristas, sendo na pele ali de consultor, né? Conta pro pessoal um pouquinho aí para eles terem uma ideia de como que é o seu trabalho lá. Josi, eu acho que é importante eu dar um passo para trás para poder explicar por que eu também achei essa luz, né, na questão do consultor. Teve a paixão, teve tudo, mas conversando com muita gente, conhecendo muito o confinamento, eu comecei a observar um gargalo, um gap. Tem muito consultor bom nos Estados Unidos, muitos. Mas eles já estão saturados ou perto de se aposentar. É um trabalho árduo.
eu dirijo por semana, mesmo agora que eu me desloquei, estou mais perto dos meus clientes, eu desloco pelo menos, eu vou falar num total de um ano, pelo menos 150 mil quilômetros, entendeu? Então, assim, esse pessoal que já está para se aposentar, eu comecei a observar oportunidade, né? Primeiro, falando, pô, esses caras não vão ficar aqui para sempre, eles sabem muito, e eu preciso, ou eu faço isso agora, ou eu vou perder o time. Certo? Então, assim, eu acredito que aqui no Brasil, talvez, a gente tenha uma geração de consultor, você sabe muito melhor do que eu, um pessoal muito novo e sacudido aqui. Tem um pessoal muito novo e sacudido. Mas acredito que tem um pessoal, né, que já está fazendo isso faz muito tempo. Tem, bem consolidado. Nos Estados Unidos é muito difícil achar consultor novo. Talvez você ache, mas em certas regiões, trabalhando para uma fábrica de ração, alguma coisa desse tipo. Mas o consultor, que é o tipo que eu quis atingir, de confinamento pequeno até confinamento grande, corporativo e tudo mais, tem esse gap, entendeu? E isso me ajudou a delinear que cliente que eu ia buscar, qual seria a minha vida, porque é diferente você morar numa cidade, ser consultor de uma cidade que tem uma capacidade de 100 mil cabeças naquela região, ou de você virar e falar assim, não, eu quero mexer com o país inteiro, não, eu quero trabalhar com o México, não, eu quero trabalhar com o Canadá, não, eu quero fazer coisa no Brasil também, entendeu? Aquela coisa de pensar fora da caixa, as coisas acontecem de forma diferente. Sim. Clientela, obviamente, eu tenho uma clientela muito sólida, mas ela é muito envolvente. Por quê? Porque ainda está acontecendo, entendeu? Nos Estados Unidos, é muito no boca a boca, essa questão do consultor. Está enraizado no pecuarista uma lealdade fantástica em cima do consultor. O pessoal de leite, a gente brinca que troca de nutricionista ou de consultor a cada mês, porque eles estão observando o resultado no dia, né? Sim. O pecuarista americano, gado de corte, confinamento, eles casam com o consultor. O consultor faz parte da família. Então o cara não... Ele ainda vê oportunidade de melhora, ele vê com o outro, mas ele não confia. Então demora. E aí que relacionamento me ajudou muito nos Estados Unidos. Porque hoje eu recebo telefonema de cara que eu conheci, como eu estava falando, 6 anos atrás, entendeu? Que ouviu meu nome pela segunda, terceira vez e fala assim, pô, acho que tá na hora de eu... Quero testar você, entendeu? Quero testar você. Então, a consultoria nos Estados Unidos, praticamente, acho que é 90% do que eu faço hoje, eu não gosto quando... E acho que isso que a marca me ajudou. Eu não gosto da mentalidade por trás do... Mesmo a minha base de mestrado, doutorado, de ser um nutricionista. Sim. Eu não me apresento como nutricionista. É consultor, eu tô aqui para te ajudar na operação, não só na dieta. A dieta é 1% do que eu faço. Tem muito mais que eu posso fazer, que eu posso trazer para a operação, entendeu? Formular dieta. Hoje você joga no chat GPT e te dá uma dieta. Agora, quem que vai te ajudar a implementar essa dieta? Sim. Quem que vai te ajudar a treinar os seus funcionários para entender o que essa dieta vai fazer? Seus objetivos, e por aí vai, entendeu? Então, hoje, sua atuação dentro dos confinamentos, fala um pouquinho pra gente no que o pecuarista mais demanda de você hoje nos Estados Unidos, se é de tudo um pouco, ou se tem alguma coisa que esse perfil de cliente que você atende te demanda mais dentro do seu trabalho? Josi, eu acredito que a demanda, ela muda muito de cliente para cliente. Se tiver uma coisa que eu acho que define o consultor, que separa, né, um consultor de um outro consultor, é adaptabilidade. Por quê? Você não pode... Isso é minha opinião, né? E talvez isso é como eu me apresento como consultor. Eu não posso chegar no seu confinamento e trazer um programa e falar assim, usa esse programa. Sim. Não. Eu tenho que ver o que encaixa na sua operação. Eu acho que a demanda ela muda de funcionar de cliente para cliente. Eu tenho cliente que só quer a dieta e só quer que eu ajude no programa de nutrição.
E eu tenho cliente que me traz para a decisão financeira. Quais são os próximos passos para crescimento, mudar a compra de gado daqui para lá, contrato de venda de gado para certos frigoríficos. Então, assim, eu gosto, quanto mais eu puder estar envolvido dentro da operação, melhor consulta eu consigo dar, entendeu? Quando eu consigo ser parte da operação, sim, entendeu? Parceiro estratégico mesmo do cliente, né? Isso, e você tocou nessa palavra da parceria. Eu acho que o objetivo hoje do consultor, ele é passar dessa fase de consultor, que você está criando a confiança, para ser um parceiro. Sim, que é isso que traz fidelidade no trabalho, constância aí ao longo dos aí, anos. tudo abaixo disso, se eu virar pro cara e falar assim, troca esse ingrediente, faz isso, faz aquilo, eu não tô só fazendo uma dieta, vira praxe, né? Porque o cara confia tanto em você que ele vai virar e falar assim, não, você toca, entendeu? Ele tá ali no dia a dia, ele tá engordando o boi, ele tá olhando, mas ele confia no consultor para tomar as decisões e prever certos desafios que ele não consegue. Hoje, entre 60 e 70 clientes, né, que quando eu penso na minha clientela, isso ajuda eu crescer como consultor para cada cliente, porque eu escuto informações em regiões, né? Você está sempre rodando. E o que funcionou em um lugar não funcionou em outro. Mas não significa que o que não funcionou aqui não pode funcionar aqui, mas talvez eu tenha que adaptar. Sim. Entendeu? E você comentou que você trabalha bem diversificado nos estados, vários estados lá nos Estados Unidos, né? Pra gente contar um pouquinho pro público, assim, você nota alguma diferença muito marcante, assim, entre um estado e o outro? O que você mora, que é o Kansas, com algumas outras regiões? O que você vê de diferente, assim, no nicho de confinamento, né? Dentre eles? Tem uma diferença grande em região, da mentalidade do pecuarista, dependendo da região que ele tá. Se eu comparar, e não é tão longe, mas te dar um exemplo, quando eu comparo clientes meus da Nebraska, Texas, eles agem diferente. Eles têm uma mentalidade, uma cultura dentro da pecuária, dentro do confinamento diferente. E a gente está falando de 6 horas de distância de um para o outro, entendeu? Essa diferença, ela é cultural, ela é climática, ela é como o confinamento funciona nessas regiões. É diferente. A competitividade é diferente. O que preocupa um, não preocupa o outro tanto, certo? E eu não quero entrar em detalhe técnico. Mas outra coisa que muda essa questão da mentalidade é um confinamento de 1.000 cabeças e um confinamento de 100.000 cabeças, né? A mentalidade, a preocupação desses dois confinamentos, obviamente, é diferente. A proporção dos problemas são diferentes, certo? Pro de 1.000 cabeças, insumo é de uma importância drástica, entendeu? Porque ele não consegue contrato grande, nada disso. Pro confinamento maior, talvez clientela, é uma outra preocupação, entendeu? Muito bom. Otávio, e sobre as tecnologias nos Estados Unidos, que todo mundo sabe que é uma pecuária muito tecnológica, a gente estudou, né, pecuária aqui no Brasil, a gente sabe que muitas vezes, depois a gente vai falar dos tours também, que o Otávio faz alguns tours para pecuaristas, técnicos que querem ir conhecer a pecuária americana, né, Otávio, essa é uma parte também do trabalho dele como consultor, que é muito legal, inclusive essa semana teve um, né? Mas as pessoas gostam de visitar para conhecer e se inspirar, não é que vai chegar lá e fazer tudo igual aqui no Brasil, porque a gente sabe que o sistema é muito diferente, o Brasil tem as suas vantagens, as suas qualidades, assim como os Estados Unidos têm a deles também. E aí, conta pra gente um pouquinho, assim, como que você enxerga esse nível de tecnologia, se tem alguma coisa que eles fazem de muito diferente lá que você acha muito bacana, assim, nossa, os Estados Unidos faz isso, eu acho muito bacana, isso é muito importante para o sistema de produção, para a gente levar um pouquinho de conhecimento para o público daqui que está nos ouvindo. Eu adoro esse assunto, Josi, mas é o seguinte, essa imersão, né, que a gente faz, que eu tento fazer com o produtor do Brasil, e eu vejo no olhar do pessoal, que eles chegam com uma ideia de que vai vir uma tecnologia que vai resolver, como que fala? A salvação, o produto mágico, aquela coisa. Os Estados Unidos hoje, na minha opinião, Josi, está tudo que existe de tecnologia disponível. Essa tecnologia é parte técnica de um confinamento, GPS em caminhão, toda essa questão, mecanização, né? Mas também da questão de aditivo.
todos os produtos possíveis são aprovados nos Estados Unidos primeiro, depois eles vão para outros lugares, né? Então essa questão de tecnologia, sem dúvida nenhuma, os Estados Unidos ele tá... Mas eu vejo tudo isso de uma outra forma. Porque é o seguinte, não tem... O ganho tecnológico nos Estados Unidos nos próximos 5, 10 anos vai ser marginal. Vai ser minúsculo. Inclusive, esse vai ser um dos temas da sua palestra na Scott, né? Exato. Essa semana, né? Exatamente. É isso que eu quero abrir o olho do pecuarista no Brasil. O Brasil está só começando. Os Estados Unidos já caminhou, já correu a maratona, já está cansado. Entendeu? O que tem para os Estados Unidos crescer nos próximos 5, 10 anos? Estou falando de tecnologia. O ganho vai ser muito pequeno em produtividade. Vai ter um ganho de produtividade? Talvez. Talvez vai ter um ganho na questão da margem para o confinamento, né? Talvez aliviar a pressão com questão de força de trabalho que a gente está tendo, tem aqui no Brasil também, né? Sim. Quanto mais tecnologia a gente consegue colocar no sistema, talvez a gente consegue reduzir força de trabalho, a necessidade para isso. E o ganho vai ser pequeno. O Brasil está do outro lado. O Brasil tem ainda um mundão para desbravar nessa questão. E eu acho que muitos confinamentos do Brasil na questão tecnológica estão dando de 10-0 nos Estados Unidos. Mas eles ainda têm muito que crescer na produtividade. Então, talvez, o que eu tento conversar com o pessoal, presta atenção no processo. Eu acho que onde os Estados Unidos dá de 10 no brasileiro, no pecuarista, no cria, recria, engorda, no sistema todo, é processo. A gente já entendeu, e faz muito tempo que o americano faz isso, o confinamento é uma fábrica de uma commodity, entendeu? É uma etapa que o animal tem que passar e essa etapa precisa existir sempre. Não é uma coisa que a gente usa como estratégia. O confinamento não é estratégia nos Estados Unidos. Diferente do Brasil. O confinamento nos Estados Unidos é sim, talvez a única opção de produzir carne, porque não tem pasto, não tem essa questão climática e tudo mais, então precisa ter isso. Mas o americano entendeu que é um processo necessário, é uma etapa necessária que precisa acontecer e precisa ter um processo em cima. É uma fábrica, entendeu? Uma fábrica de produzir carne. Exato. E quais tecnologias, assim, para quem ainda tem pouco acesso à pecuária americana e conhece pouco sobre os confinamentos lá, quais tecnologias, assim, você vê mais presentes, principalmente nos confinamentos que você atende? Eu acho que a gente pode dividir isso em duas, talvez. Tem a tecnologia de equipamento, de fábrica de ração, de automação, e tem a tecnologia da parte sanitária, tecnologia de aditivo, de certos produtos que talvez não chegaram aqui ainda. Ou tem motivo porque não foi regularizado ou não foi aceito, né? Eu acredito que hoje, se a gente olhar na produtividade de carne nos Estados Unidos por animal, a gente dá banho, a gente dá de 10 no brasileiro, no gado brasileiro, o pessoal fala genética. Lógico, concordo, genética. Mas é porque a gente pode utilizar certas estratégias nutricionais e veterinárias que aqui você não pode, você não tem à sua disposição. Sim. Hormônio de crescimento, por exemplo. Quando eu falo de hormônio de crescimento, Josi, eu estou falando de 100 quilos, 120 quilos de carcaça que a gente pode colocar nesse animal. E castra, né? Sistema diferente. Estratégia diferente, muda, entendeu? Isso eu estou falando de uma tecnologia, né? Quando a gente fala tem muitos minerais orgânicos e tudo mais, a gente tem aqui também. Só que quando a gente fala de 2, 3, 4 produtos que a gente tem lá, o consultor lá nos Estados Unidos tem 20, 30 à disposição. Lógico, você vai ter os 3, 4 que você usa mais, entendeu? Mas a disponibilidade de tudo isso é muito maior. Aonde eu vejo... se a gente falar confinamento tecnificado, né, comparar um confinamento tecnificado nos Estados Unidos, 5 estrelas, e um confinamento 5 estrelas aqui, eu acho que a diferença vai cair nesse ponto. Se a gente olhar automação, se a gente olhar vagão, se a gente olhar técnica de batching, né, de misturar essa dieta, tudo, talvez o confinamento brasileiro está até melhor. Tá até melhor, porque essa tecnologia já chegou nos Estados Unidos faz 10 anos, e faz 10 anos que ele faz, entendeu? Que a gente tá no máximo. Por isso que eu acredito que talvez essa estratégia, essa tecnologia veterinária,
nutricional, talvez é onde que o americano ainda tem essa produtividade maior do que o brasileiro. Uhum. Você acha que o pecuarista americano, ele aceita mais fácil as tecnologias? Por exemplo, aqui no Brasil, quando a gente lança produto, eu trabalhei muito com lançamento de produto, desenvolvimento, né, de produto, principalmente na Trau, na Cargill, na área de P&D, e a gente sempre tem o desafio de colocar aquele produto no mercado e de já ter uma aceitação ali no início. Claro que a gente sabe que logo no primeiro ano não tem aceitação em níveis extraordinários da forma que a gente gostaria, porque é normal, é do marketing isso, né, da forma de lançar. Mas você acha que o pecuarista americano, quando ele vê uma tecnologia nova no mercado, ele tem uma adoção mais rápida em relação ao perfil do pecuarista brasileiro? Ou você acha que eu tenho que responder isso com a palavra depende, que a gente usa o tempo todo, né? Eu tenho que falar dessa forma porque é o seguinte, depende muito da região, depende muito se é uma operação familiar, se é uma operação corporativa e tudo mais. Eu acredito que o americano esteja ele está mais exposto a várias tecnologias, então fica mais fácil para ele decidir pelo menos uma. Uhum. Pro brasileiro, talvez, como ainda é limitado a quantidade que aparece, ele ainda fica receoso. Esperando os outros usar se eu chegar para um se eu chegar para um confinamento no Brasil hoje e falar assim, ó, existe esse caminhão que vai... Se eu pegar 10 confinamentos, vamos fazer assim, ó. Se eu pegar 10 confinamentos no Brasil, escolho de 1.000 cabeças a 20.000 cabeças, certo? E eu pego um produto e eu vou falar com esses 10 confinamentos. E se eu for falar, por exemplo, de automação e entrega ou leitura de coxo, por drone, por laser, por qualquer uma dessas tecnologias que a gente já está usando nos Estados Unidos. Uhum. Dos 10, talvez 9 aqui no Brasil nunca ouviram falar disso. Uhum. Ou nunca tiveram essa apresentação. Se eu chegar para 10... acesso também. Se eu chegar para 10 nos Estados Unidos, no mesmo período, fiz ontem, estou nos Estados Unidos hoje, vou fazer essa mesma comparação. Pego 10 confinamentos de 1.000 cabeças a 20.000. Eu tenho certeza que pelo menos metade dos americanos já ouviram, ou leram, ou alguém passou no confinamento e falou alguma coisa disso, ou o consultor falou. Ele está mais exposto a essa quantidade que tá me faltando a palavra, tem muito, Josi. É uma quantidade assim que causa tá me faltando a palavra. Mas é quando você tem muito à sua disposição e você fica até... sem saber qual escolher. E aí você acha que ele depende muito da opinião do consultor para colocar alguns produtos e tecnologias do confinamento? Eu acho que depende demais do... Eu acho não, eu tenho certeza. Depende demais do consultor, do parceiro. Tem uma coisa, Josi, que eu acredito demais, que talvez... eu falo muito isso para os meus clientes nos Estados Unidos. A gente não consegue ter sucesso na nossa operação, ou talvez em qualquer negócio, se a gente não tiver parceiro. E esse parceiro, eu não estou falando só do consultor, não estou falando só do veterinário. Se a gente não criar uma comunidade em volta da gente que te dá um suporte de informação, de tecnologia, de tomada de decisão, o que usar, o que não usar, a gente não consegue fazer negócio individual mais. Não tem espaço para egoísta no nosso negócio. Não tem. E talvez essa questão da tecnologia cabe muito aqui no Brasil, da gente começar a usar e a gente tem que conversar. Chegou uma tecnologia, antes de você virar e falar não quero, liga os confinamentos que estão em volta, num raio de 200 quilômetros, os confinamentos que você tem mais, que você conhece, que você tem no contato do telefone, liga e pergunta, você já ouviu falar disso? Eles vão te dar um feedback. Né? Com certeza. Você acha que a pecuária americana tem passado por alguns desafios ultimamente, assim, mais recentemente, que os brasileiros ainda não sabem ou desconhecem alguns problemas que elas têm passado? Porque o brasileiro tem a visão de que sempre a pecuária americana é extremamente tecnológica e que está tudo rodando redondinho. Mas você acha que tem alguns desafios que vocês, né,
tem passado lá para contar um pouco aqui para o pessoal do Brasil? A pecuária nos Estados Unidos hoje ela está passando por um momento de vulnerabilidade. Por que eu falo isso? Porque talvez o pessoal aqui do Brasil já sabe, mas o rebanho dos Estados Unidos está passando por um momento o menor em 60 anos, né? Vamos falar. E se a gente só falar isso e para ali, tudo bem. Mas quando eu falo da vulnerabilidade, é porque tem outros eventos acontecendo em cima disso que cria um efeito cascata que eu não posso falar irreversível, mas tá machucando o sistema, né? E como o sistema, como eu falei da questão da fábrica, né, do sistema dos Estados Unidos é muito fechado, Sim. Você tem a cria, você tem a recria, você tem o confinamento, você não tem o chip, você não tem outras estratégias, ou vai para o confinamento ou vai para o confinamento, certo? A fábrica está montada. A gente não tem a capacidade ou a estratégia e flexibilidade de mercado como o brasileiro tem, de mudar a estratégia e tudo mais. Nos Estados Unidos, a expectativa já é de você produzir uma qualidade de carne, uma qualidade de carne excelente. Não tem outro jeito. Se você produzir uma carne de baixa qualidade, você não recebe por ela. A vulnerabilidade do sistema criou uma volatilidade no mercado muito alta. A margem já está pequena e vem pequena por muito tempo. E eu não sei se isso vai ter um conserto ou se a gente vai se adaptar a essas mudanças. Por enquanto eu estou vendo o pecuarista, o confinador americano, ele está muito aberto à mudança, né? A se adaptar. Pô, não está dando certo desse jeito, vamos fazer de outro jeito, certo? A palavra mudança no pecuarista americano não tem o mesmo impacto que aqui, de você virar e falar assim, não, você precisa mudar. Lá talvez ele está mais aberto a essa mudança, entendeu? Porque também acho que você falou que eles já têm mais acesso à informação, já estão mais ali em comunidade, vamos dizer assim, entendendo todo o negócio. Então, quando já entendeu que o negócio precisa mudar, vai precisar se adaptar e vai precisar crescer junto com o mercado nesse sentido. Né? Desses clientes que você atende, dos seus melhores clientes, assim, o que você acha que eles mais têm em comum? Que eles são excelentes, assim, na pecuária. O que esses clientes muito bons têm em comum? Esses clientes têm um objetivo claro do que eles foram. Eles têm uma ideia clara do que eles foram, do que eles estão sendo e do que eles querem ser nos próximos 10 anos. Porque tem uma diferença. Não adianta você estar com sucesso hoje, olhar atrás e falar, porque eu venho fazendo isso faz 20 anos e eu vou continuar fazendo. O pessoal, quando você está me perguntando dos melhores clientes, é que eu sei que eles sabem que eles têm que mudar nos próximos 10 anos. Eles têm que ampliar portfólio, eles têm que melhorar retenção de funcionário. Eu estou falando assim de certos, né, problemas, tópicos que estão vindo na minha cabeça agora. Eles têm que ser top 1% de gerenciamento de risco. Eu não estou falando de gerenciamento de risco comum lá nos Estados Unidos, que hedging lá nos Estados Unidos todo mundo faz. Aqui no Brasil talvez 5% faz, 10% faz. Estou jogando o número. Mas eu acho que não é uma conversa comum no pecuarista aqui de falar de hedging, de bolsa, de travar boi. Você fala de travar boi aqui, o pessoal ainda... Nos Estados Unidos, quando eu falo não travar boi, o cara... Como assim? É ao contrário. É ao contrário. Todo mundo faz. Você está entendendo? Risco... Esse cara tem que aprender a gerar um risco sistêmico, que é o que a gente está passando agora. Se eu pegar 10 clientes, eles são os melhores, né? Vamos usar essa palavra que talvez não seja certa, mas eles têm um objetivo claro do que eles têm que mudar ou adaptar nos próximos 10 anos. Tem visão de futuro. Isso, Josi, não é tamanho de confinamento. Não é expandir. Não, é um plano de sucessão. É trazer mais parceiro para dentro da operação. Diluir risco. É uma coisa mais holística do que
do que só vamos expandir, vamos crescer, vamos colocar mais boi no coxo, né? Sim. Bom, você já comentou com a gente aí um pouquinho das tendências que vão acontecer aí no futuro, né? Que o perfil de produção de carne americana já está ali no seu limite, mas você acredita que tem alguma tendência assim que vai ser chave, que os pecuaristas já estão comentando, que o mercado já está comentando, que vai ser chave para colaborar com toda essa mudança aí, essa adaptação, na verdade, que precisa vir no futuro? Josi, eu acho que tem várias. Existe conversas, né? O pessoal nos Estados Unidos hoje, o jeito que a carne é comercializada nos Estados Unidos, ela não é mais comercializada no peso, né? Ela é comercializada no que você produz, na qualidade dela. Obviamente, peso, quanto mais peso, melhor, mas você ainda não consegue receber por... Tem um padrão que você tem que atingir, certo? O pecuarista americano, o confinador, está acostumado com isso, né? Mas esse sistema talvez tenha um próximo passo desse sistema que não vai ser só qualidade. Ele vai ser na questão de rendimento de carne vermelha que o pessoal está falando. Hoje... E que não é de carcaça, então é de carne vermelha. É de carne vermelha, porque a carcaça ainda entra nos Estados Unidos, né? Quando eu brinco com o pessoal no Instagram, eu posto vídeo, o pessoal pergunta, né? Quanto que é uma média de rendimento de carcaça nos Estados Unidos? Eu falo 64%. Pessoal, como assim? Porque o rendimento de carcaça nos Estados Unidos é calculado diferentemente do Brasil. Não vou entrar em detalhe. Mas como a gente está fazendo um animal muito mais pesado para chegar a bater a quantidade de carne que a gente precisa da demanda, a gente está deixando o animal mais no coxo, a gente está fazendo certas coisas para fazer esse animal pesado, certo? Sim. A quantidade de carne vermelha que a gente põe e a quantidade de gordura que a gente põe, pensando em sustentabilidade e eticamente falando, é errado, porque a gente está colocando muita gordura, a gente está fazendo um animal obeso, certo? Então não é porque a gente está produzindo uma carcaça super pesada que a gente está produzindo mais carne vermelha, proporcionalmente falando. Então a leitura e como o produtor vai ser pago por essa carcaça, eu acredito que vai ter uma mudança nessa leitura nos próximos 3 a 5 anos. Tem muita questão técnica em volta disso, mas eu acredito que se você me falar de uma tendência, da mudança, de como a carne vai ser comercializada, de como o sistema vai funcionar, essa talvez seja a mudança mais, não digo drástica, mas o sistema vai ter que se adaptar. Porque se você pensar, tem animais que têm a capacidade maior de colocar músculo e qualidade e depositar menos gordura subcutânea, por exemplo, certo? Raças, as empresas vão olhar também para produtos. De forma... Então, assim, vai ter um contraste grande nessa questão, entendeu? Eu acredito que a gente não está falando de uma mudança em 10 anos, Josi. Eu acho que é antes disso. Antes ainda. Antes disso. Legal. Agora, para a gente ir fechando um pouquinho da nossa conversa, assim, o que você acha que o Brasil tem de muito bom, mas que ele ainda não valoriza? Porque é muito engraçado. A gente só consegue... Eles falam, né? A gente só consegue enxergar a ilha quando a gente sai da ilha, né? A gente consegue ver de fora. Então, você mora nos Estados Unidos... Você tem contato com várias pessoas, pecuaristas, tecnologias, não só nos Estados Unidos, mas também México, Canadá. E você também tem contato aqui no Brasil, né? Que você também tem clientes aqui no Brasil. Então, o que você acha assim, que o Brasil tem de muito bom e que a pecuária em geral, enfim, ainda não valoriza? Eu acredito que a grande oportunidade do Brasil está na flexibilidade e na capacidade de flexibilidade que a gente tem. Na questão climática, produção de grão, diversidade que a gente tem na questão de sistema de produção. Por que eu falo isso? O americano, se a gente comparar com os Estados Unidos, ele não tem muitas opções. E no Brasil, às vezes a gente fica tentando, né, confinamento tecnificado, eu quero fazer igual nos Estados Unidos, eu quero fazer... Não, a gente tem a oportunidade de queimar a etapa. A gente não pode seguir na mesma rota que os Estados Unidos ou outros países que estão... Não, o Brasil precisa entender que ele é o próximo líder. Ele precisa desenvolver o sistema que funciona para ele. E talvez não é 100% de confinamento. Confinamento talvez é uma ferramenta para o Brasil. Mas a gente tem pasto à vontade,
Hoje o Brasil, eu acredito que sem dúvida nenhuma, talvez seja as arrobas mais baratas da questão de produção, e a gente precisa tirar vantagem disso. Isso. E talvez o melhor momento seja que o nosso maior adversário no mercado global está passando por um momento de vulnerabilidade, né? Da gente cobrir esse espaço. Sim. Né? E a gente está falando de confinamento, mas assim, eu trabalhei muito também com a pecuária a pasto, com confinamento também, com cria também, e a gente vê que a base ainda está muito, vamos dizer assim, deixada de lado, principalmente a cria, que era a fase que eu mais gostava, enfim, que eu trabalhei muito a fundo com alguns produtos. Você vê que ainda existe uma parte muito precária ainda de modo de produção nesse sentido, né? A recria, eles já estão tecnificando mais. O professor Gustavo, o professor Flávio, junto com várias empresas, têm feito um trabalho brilhante no mercado de levar a consciência da importância de ter um animal bem suplementado, principalmente na seca, né? Porque a gente sabe que a maior parte do Brasil ainda é sal mineral o ano todo, enfim, a cria ainda é mineralzão o ano todo. Então, a gente deixa de produzir uma base muito boa que vai ter uma produtividade melhor quando eu estou no confinamento, né? Então, às vezes tem a consciência de que, eu estou no confinamento, eu preciso usar a tecnologia, mas às vezes o animal que chegou até ali, ele não vai conseguir responder a tudo aquilo que você fez, né? Então, claro que no Brasil a gente tem o cara que tem o confinamento, tem o cara que tem só a recria ou a cria, ou que tem tudo, e às vezes ele não consegue controlar, mas ele pode no futuro conseguir vir a controlar de quem ele compra bem esse animal, né, de como que ele coloca um animal muito bom dentro do confinamento que vai responder às tecnologias, que às vezes eles acham, a tecnologia não está dando resposta, mas às vezes é o animal que chegou no confinamento que não está preparado, né, em todos os sentidos que a gente sabe aí, e dados zootécnicos para receber aquele tipo de tecnologia, né. Eu concordo perfeitamente, porque eu acho que se a gente pensar na média, a gente pensar numa curva, né, de distribuição normal da produtividade nos Estados Unidos, a curva ela é muito mais estreita. A média, a variabilidade entre um produtor ruim e o top tá pequena. É pouca diferença de um para o outro. No Brasil, essa curva tá muito longe. Tem cara que tá produzindo muito melhor que os Estados Unidos, tenho certeza disso. Aqui no Brasil. Sim, tem muita gente boa, né? Muita gente boa. Mas o que a gente tá falando da outra metade da curva da metade, né? Da metade da produtividade, estão muito atrasados, muito para trás. Sim. Né? E talvez a gente como consultor, como gerente técnico, como uma comunidade da indústria, o nosso dever é tentar ajudar esse pessoal a chegar na média. A gente não pode passar disso para isso, né? De uma vez. Tem um processo aqui. Existe. Uma mentalidade a ser trabalhada dentro do mercado, né? Isso. Que tipo de pecuarista você acha que vai conseguir se manter no mercado, por mais que seja pequeno hoje, né? Tem pessoas que começam pequeno e depois vão escalando. Isso. Que tipo de pecuarista, assim, você acha que vai conseguir, estou falando brasileiro, tá? Nos próximos anos se destacar no mercado, se manter na pecuária com boa lucratividade dentro da fazenda? Josi, a oportunidade é grande ali. E eu falo isso de novo, eu não acredito na questão do tamanho, que às vezes o pessoal fala, confinamento, se não criar uma escala, se não criar um giro e tudo mais, né, não consegue. Eu não concordo com isso, porque eu acho que tem vantagens do menor produtor para o maior produtor. Eu acredito demais na questão da mentalidade desses produtores, desses confinadores, de entender que o sistema é muito regional, é muito... Por isso que Até no Brasil né? A gente tem regiões muito diferentes aqui que a gente pode se inspirar com alguma ideia daquela região, mas nada vai ser... Você não vai conseguir replicar de forma idêntica em outra, nem sempre, né? A oportunidade de margem no Brasil para o produtor, aqui a gente tenta apontar dedo, né? Política não tá boa, economia não tá boa, o mercado do gado não tá bom, mas a gente esquece que o sistema depende da gente. A margem não tá boa porque a gente não criou espaço para a margem. Impacta o mercado? Lógico que impacta o mercado, mas se a gente tiver um sistema fechado e prestar atenção para a nossa operação,
O que é causado pela economia e tudo mais que ele está deixando de ganhar trabalhando o básico bem feito. E prestar atenção pro que ele tem ali dentro. Talvez essa seja a resposta, entendeu? A gente precisa prestar atenção para o nosso sistema, para a nossa operação. Muito bom. Bom, Otávio, agora no final do episódio a gente tem um quadro, que é o bate-bola roxo, que esse ano agora a gente tem implementado em todos os episódios. E ele é descontraído, leve, você vai responder às vezes em uma frase ou em uma palavra, para a gente poder deixar o Otávio sendo um pouquinho mais conhecido ainda pelo nosso público, tá? Então a gente vai começar aqui. O que define a sua vida nos Estados Unidos em uma palavra? Resiliência. Resiliência. Essa é boa, hein? Churrasco brasileiro ou steak americano? Nossa, eu faço uns steak bom lá, mas eu gosto do churrasco brasileiro. Eu vejo, gente, dá água na boca. Acompanha o Otávio lá que vocês vão ver o churrasco que ele brasileiro. Vocês vão se inspirar. Um valor que define a sua trajetória. Responsabilidade. Uma palavra que resume o agro para você. Imprescindível. Um estado americano que te marcou profissionalmente. Tem que falar Colorado, né? Se não falasse, eu ia falar por você. Uma qualidade que todo bom consultor precisa ter. Como eu já usei resiliência, eu vou usar adaptabilidade. Um erro que custa caro na produção. Individualismo. Uma coisa simples da sua rotina que você ama. O cafezinho de manhã. Mas quando eu já entro na caminhonete e eu vou para o confinamento, e eu falo isso para todo mundo, é uma coisa que eu amo no meu trabalho. Quando eu chego cedo no confinamento, ainda não falei com nenhum ser humano, eu só tô olhando para os animais no coxo, lendo o coxo, observando o comportamento. Isso para mim é nascer do sol. Tomando café. Tomando cafezinho. Com aqueles copão ainda? É, água de batata do americano. Um costume brasileiro que faz falta. Festa que não tem hora para começar e hora para acabar. Realmente, isso faz falta. Uma coisa boa que a vida nos Estados Unidos te trouxe. A minha família. Uma palavra que define a sua família. Todas as palavras que vêm aqui todo mundo usa, né? Base, mas tudo. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o agro. São frases para você completar, tá? O problema não é o agro, o problema é... o ser humano. Quem fala mal do agro é? Desinformado. O mundo sem o agro seria? Diferente. Muito bom, Otávio. Gente, então... O Bate-Bola Roxa é um quadro que a gente decidiu implementar, acho bem legal, principalmente quando a gente está falando do agro. A gente sempre fala aqui que a gente precisa falar mais sobre o agronegócio, levar mais informação. O Otávio falou algo que é bem importante, que é a desinformação, né? No episódio que eu fiz com a Ana também a gente falou muito sobre isso. E agora, Otávio, para a gente poder fechar, então, assim, uma última reflexão. Depois de tudo que você viveu, toda a sua história no Brasil... a sua família que era do direito, que você decidiu romper as barreiras e ir para o agro, foi CLT, virou consultor nos Estados Unidos. Já tem um tempo, acho que a gente não falou quanto tempo. Tem quanto tempo que você é consultor lá? 4 anos. 4 anos já, gente. Reestruturou a marca agora recentemente, porque sentiu a necessidade de se posicionar melhor, tanto na pecuária quanto no Instagram. Qual reflexão você gostaria de deixar para quem está ouvindo a sua história hoje? A gente falou muito de relacionamento hoje, Josi, e eu acho que a gente tem que partir desse ponto. Ninguém consegue fazer nada sozinho, ninguém consegue atingir os objetivos sozinhos. Então, para quem é mais novo e está assistindo, eu posso te garantir que pessoas que você está conhecendo hoje vão continuar sendo parte da sua vida em algum momento. Vocês vão se encontrar novamente. E provavelmente vai ser por decisão profissional, não vai ser mais para quando você conheceu aquela pessoa. Esse encontro na carreira vai ser diferente e vai acontecer. E para quem já está
que já se conhece, já criou um relacionamento sólido como a gente, o objetivo daqui pra frente tem que ser: o que a gente vai fazer junto, mais pra frente? Traz pessoa pra perto, constrói coisa melhor. Josi, o que a gente tá fazendo hoje, que a gente tá fazendo bem? Vamos continuar fazendo isso melhor junto? Não é porque já encontrou parceiro, tem outros passos que a gente tem que continuar. E talvez outra coisa, a confiança. Às vezes a gente tem na cabeça que confiança nasce do dia pra noite. Não, demora. É muito fácil, uma reputação, né? É muito fácil a gente perder isso. Mas leva tempo. Leva tempo. Eu gosto muito de falar sobre isso nas mentorias que eu faço, principalmente com mulheres, porque pra gente que é mulher, construir confiança nesse mercado, né, é um pouquinho mais árduo, né? A gente sabe que para qualquer profissional é importante. A gente não cresce no mercado, a gente não constrói uma reputação da noite pro dia, mas a gente precisa, claro, entender quem somos nós, o nosso posicionamento, que tipo de trabalho, que tipo de pessoas eu quero atingir. Meu trabalho está sendo idôneo, eu estou levando informação idônea para as pessoas. Então, tudo isso vai construindo uma base do seu trabalho, relações de confiança, que é o que vai impulsionar cada vez mais o seu trabalho e o seu profissionalismo, né, para o mercado. Bom, pessoal, então estamos chegando ao fim do nosso episódio 6 com o Otávio Guimarães, que é consultor internacional de confinamentos. A história do Otávio é muito bonita, então por isso que eu quis trazer ele aqui hoje, para vocês entenderem, se inspirar, né, para quem tem vontade de ir para os Estados Unidos, para os pecuaristas também que estão nos ouvindo, que a gente tem também os pecuaristas que nos acompanham lá no Pecuária Roxa Podcast, para vocês entenderem um pouquinho da pecuária americana, para vocês ouvirem, né, uma visão de um consultor que é brasileiro, mas que mora nos Estados Unidos e que também sabe de todas as fortalezas que a gente tem dentro da nossa pecuária brasileira, que a gente precisa cada dia mais valorizar isso. E eu queria muito te agradecer, Otávio, porque realmente a gente se conheceu há anos atrás, né? A gente nunca imaginava que eu nunca imaginava um dia que eu ia ter um canal de podcast, né? E nunca imaginava que um dia a gente poderia estar junto aqui. Então, realmente, a gente começou a fazer um trabalho em conjunto. Eu tenho auxiliado o Otávio nesse sentido. E é um trabalho que eu tenho muito prazer em fazer, porque a gente vê quando você ajuda e as coisas dando certo, né? Uma das coisas que você falou assim, poxa, eu queria muito começar um nicho de palestra no Brasil. E hoje você está aqui no Brasil essa semana para poder fazer a palestra num dos maiores eventos de pecuária no Brasil, que é o evento da Scott Consultoria. Então, é muito legal ver ouvir, conhecer um pouquinho mais da sua trajetória, trazer você aqui para inspirar muitas pessoas. E eu queria muito te agradecer por esse momento aqui hoje. Muito obrigada. É um prazer grande. E obrigado por ter me ajudado a ser seu estagiário lá atrás. Obrigado por essa oportunidade, mas obrigado por ser uma parceira. A gente falou muito disso hoje e eu te considero uma parceira. Obrigada. Tudo que está acontecendo e a gente está fazendo junto é por semente que a gente plantou lá atrás. Obrigado por tudo. Imagina, eu quem agradeço. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando hoje o nosso episódio e em breve teremos mais um episódio do Pecuária Roxa Podcast para vocês. Fiquem ligados nas nossas plataformas no Spotify, no YouTube, onde vocês podem acessar os vídeos completos e também ouvir quando vocês estão aí na estrada, no carro. Sempre lembre de marcar a gente, então é o @Pecuária Roxa, tem o @Josilage e do Otávio é o @Octávio com C, bife. Sempre lembre, na hora que vocês estiverem aí na estrada ouvindo, marca a gente lá nos stories que nós vamos repostar. Muito obrigada!